associações. São dois tipos. É série, que geralmente o pessoal faz isso aqui, ó, só para o aluno lembrar mais fácil. E depois é paralelo. Vou colocar a definição, ó. Vou colocar a definição sem explicar o que é a palavrinha. Série. Então, é quando os resistores estão ligados de tal forma que não tenha nó entre eles. Beleza, então escrevi, né? Escrevi ali nó sem falar o que era, mas na verdade eu acabei falando ali em cima sem querer. Mas vamos lá, ó. Nó é aquele ponto ali que vai dividir, ó. Então é a bifurcação no caminho. Então é como se tivesse, ó, quem nunca assistiu Scooby-Doo, né? Sempre tem aquela divisão, ó. Vai vocês dois pra cá, vai vocês três pra cá. Você divide a turma, né? Então esse nó é esse ponto que divide a turma. Mas, né? Existe um ponto também que eles vão acabar se encontrando, né? Então você também tem um nó que encontra. Então tá, quer escrever? Quer escrever? Então vamos escrever. O que é um nó? Vou colocar aqui do ladinho, ó. E de forma bem assim, bem completa, vai. Nó é um ponto onde a... Se você escrever junção ou divisão de correntes, pode ser. Vou escrever assim, onde há convergência barra divergência de correntes. Então é uma bifurcação no caminho. Então se tem mais um caminho para seguir, aí virou um nó, né? Ou se você junta vários caminhos para virar um só, também é um nó. Beleza? Essa é a definição. Ok. Então, olha só, e consequência, né? O nó é o ponto onde você vai juntar ou dividir corrente, certo? Se não tem nó, é porque não vai nem juntar nem dividir a corrente. Se a corrente não junta nem divide, ela continua sendo quem ela era antes. Se ela continua sendo quem ela era, é porque ela fica constante. Então, estar em série é possuem a mesma corrente elétrica. A mesma. É por isso que o pessoal coloca ele maior lá, para você lembrar, série e mesma corrente. Mas que nem eu falo, né? Definição, conceito é sempre mais importante, né? Macetezinho às vezes é legal, mas não é o que te salva. Você sabe o conceito, você sabe tudo. Beleza, agora sim, ó, vamos lá. Vou desenhar 3 resistores. Já desenhei, né? Isso aqui é o símbolo de um resistor, tá? Símbolo mais usado aí. Mas você pode usar como sendo um quadradinho também, tá? São essas duas opções aí. Vamos chamar esse cara aqui de R1, vamos chamar esse cara aqui de R2, vamos chamar esse cara aqui de R3. E para essa parte funcionar, né, é necessário o quê? É necessário que tenha uma bateria. Pronto. Ok. O que a gente vai fazer? Ó, eu vou já até colocar aqui do ladinho. A gente vai transformar esse circuito. Como assim transformar? É difícil trabalhar com 3, né? É claro que vai chegar um momento que você vai calcular direto e já vai substituir no que acontece de fato, né? Porque assim, resistor, você sai de um monte de resistor, você vai para um só que daí isso aqui não é o que acontece de verdade, né? Que você vai calcular algumas características para você retornar. Então é uma espécie de vai e depois você volta, né? Para você falar, ó, aqui é tanto de corrente, aqui é tanto de dp e assim por diante. Mas vai chegar um instante que você bate o olho, já calcula de cabeça, já vai substituindo. Mas lembra, né? Uma frase que eu gosto bastante. Você anda primeiro, depois você corre. Você aprende conceito primeiro, depois você consegue acelerar aí nos processos. Mas enfim, então a gente vai sair de um circuito com 3 resistores e a gente vai transformar em apenas um, mantendo as outras características, tá? Então a bateria continua a mesma,
Aí o resistor vai mudar. Aí, como ele é um que substitui, a gente vai chamar ele de equivalente, ó, REQ. Então, o nosso REQ, ele é o resistor equivalente. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se você pegou as partes. Ó. O que eu tenho que fazer para resolver? Você vai e coloca pontos. Não interessa se é no mais, se é no menos. Eu coloco o AB aqui na minha bateria. Beleza? Ok. A minha bateria tem o U que está entre A e B, então. Ok? E você vai percorrendo seu circuito agora. Né? Se você achar algum dispositivo, muda o nome do ponto. Se você não achar, não muda. Ponto A, sobe. O que é aqui? A também. Tem como continuar com B? Tem. Ponto B aqui embaixo, sobe. Aqui é B também. Beleza? Agora, ó, de A para a direita não tem como eu fugir. De A para a direita eu vou achar um resistor, né? Então eu vou ter que mudar o nome do ponto. Como o B já foi, usa a próxima letra, C. Se eu for para a direita, passei por mais um dispositivo, muda o nome do ponto, chama aqui de D e assim por diante. Beleza? Só que daí aqui já acabou, né? O próximo é B, eu nomeei todos os pontos. Beleza. Quem que é o meu equivalente? Ah, aqui, ó, na minha bateria, né? Eu até troquei o lado aqui. Troca o lado não. Mantém igual, pelo menos, né? Aqui. Então, ó, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, né? Olha só lá em cima. A, olha só lá em cima, B. Pronto, os pontos estão desenhados, né? Tá aí, os pontos estão aí. Agora, feito isso, você vai fazer o quê? Você vai desenhar as correntes. A corrente é aquela que sai do polo mais e vai em direção ao polo menos, não é? Vamos lá, a corrente no ponto A faz o quê? Nada, só faz a curva, sobe. Corrente subiu. Depois, passa lá em cima, o ponto A, curva, continua igual. Passa no R1, continua. Passa no R2, continua. Passa no R3, continua. Você está vendo que em nenhum momento ela dividiu? Por quê? Porque não tem nó. Né? Então, ó, os três resistores estão com a mesma corrente, né? Não tem nó entre eles. Então, esse é um caso típico de série. Beleza? Beleza. Ó, o primeiro resistor, ele não está entre A e C? Sim ou não? O segundo não está entre C e D? E o terceiro? Entre D e B. Olha o nosso total. Ó. A corrente sai do polo positivo, que é o polo grandão, e vai em direção ao polo negativo, que é o polo pequenininho. Certo? Beleza. E agora o meu equivalente, está ligado entre quais pontos? Ah, ele está ligado entre A e B, que é o total, não é? Vê se você concorda. Olha só, larga um pouquinho o lápis aí, olha para mim. Isso aqui, entre A e B, não é o total? O total gera para quem? Para todo mundo, né? Por isso que é a palavra total. Mas, ó, não é para o primeiro, que é AC, mais para o segundo, que é CD, mais para o terceiro, que é DB? Então, essa DDP que eu estou gerando, ela se divide para os três resistores? Sim? E é isso que eu vou escrever. Então, ó, estar em série tem a mesma corrente, só que daí a DDP é dividida para cada um deles. Né? Então, a DDP total, ela se divide para todos os resistores. Vamos escrever isso então, ó. A DDP total, que é entre A e B, é a primeira lá em cima, ó, que é entre A e C, mais a segunda, que é entre C e D, mais a terceira, que é entre D e B. Beleza? Só que você lembra da equação mais básica, que é U igual a R vezes I? Então, o AB é a resistência entre aqueles pontos vezes a corrente que passa entre eles, e assim por diante. Então, vamos lá. Entre A e B, quem que eu tenho? Olha ele aqui, ó. Entre A e B, quem que é o meu resistor? Ah, o meu resistor é o R equivalente. Quem que é a corrente que passa nele? Ah, a corrente é I. Então, eu vou substituir dessa forma. Então, entre A e B, a resistência é equivalente vezes a corrente que passa nele. Próximo. Agora, entre A e C. Procura AC. Olha ele aqui, ó. Quem que está entre A e C? Está o R1 vezes a corrente que passa nele, que é I. E assim, ó, eu vou parar aqui. Eu uso palavrinhas para cada um dos conteúdos, né? Para MHS eu costumo usar assustador, que não é difícil, mas assusta. Para eletrodinâmica, para circuitos elétricos, eu gosto de usar a palavrinha organizado.
não é difícil, mas você tem que ser organizado para resolver. Não é calcular um U e isolar em qualquer equação que pronto, você calculou, tá certo. Não é calcular uma corrente, substituir em qualquer resistor que pronto, tá certo. Coloca tudo de todo mundo. Desenha todas as características, não tem como errar daí. Lembra que você está aprendendo, então coloca todas as características em todos os resistores. Aprende o conceito primeiro, depois você consegue acelerar. Não dá para acelerar antes de aprender, tudo bem? Então, entre A e C, quais são as características? R1 vezes a corrente. Qual é a corrente? A corrente é I. Mais, entre C e D, R2 vezes I, né, que está aqui no meio. E o R3 vezes I é entre os pontos finais. Lembra que a corrente é a mesma? Né? Sim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência e depois eu posso cortar. No fim, ficamos com a resistência equivalente, ela é igual a R1 somado com R2 somado com R3. Se tiver mais, você vai somar todos eles. Então, quando você faz resistores em série, você está somando as resistências, está aumentando aí a resistência. Beleza? Então, em série, você aumenta a resistência. Seria como se você estivesse aumentando o tamanho desse resistor, né? Aumentar o tamanho, aumenta o comprimento. Aumentar o comprimento, aumenta a resistência. Beleza? Aí tá, o que a gente vai fazer? A gente calcula o resistor equivalente para esse cara que está aqui, né? Aí com a resistência equivalente, com a DDP, você calcula a corrente e a corrente faz você voltar nesse cara que está aqui. Mas eu faço um exemplo já. Deixa eu colocar as equações primeiro, tá? Então, aqui é a associação em série. Então, você tem que as DDPs é a soma das DDPs e a corrente é a mesma. Consequentemente, a resistência acaba sendo a soma de todas elas. Se for, caso específico, se forem N iguais a R, o que você teria? Não é R mais R mais R mais R mais R, isso N vezes? Se fosse R com R, não daria 2 R's? Se fosse R com R, daria 3 R's, não é? Então, se fosse N resistores de R, quem que é o seu resistor equivalente? É N vezes R. Uma informação importante, em série você aumenta a resistência, né? Porque está somando números. Em série você aumenta a resistência. E outra, lembra das equações de potência? Aqui é o I que fica constante, não é? Então você tem R vezes I quadrado. Como o I é constante, o que eu posso afirmar? Que quanto mais resistência tem o meu circuito, mais potência ele vai gastar. Né? Então, quando você coloca resistores em série com aquele que você já tinha, você acaba aumentando ali a potência do circuito. Você gasta mais energia daí, né? Beleza? Beleza? Um probleminha quando a gente tem série. Problema. Imagina então, você tem lá 1, 2, 3 resistores. E você tem aqui a sua bateria. Ok, aí você mandou sua corrente, né? Então ela passou no primeiro, passou no segundo, passou no terceiro, voltou. Aí essa bateria empurrou de novo, né? E passou no primeiro, no segundo, no terceiro e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Esse circuito ele funciona porque ele está fechado. Como ele está fechado, tem um caminho para a corrente seguir. Circuitos fechados funcionam, circuitos abertos não, tá? Então, assim, se o circuito está fechado, tem um caminho para a corrente percorrer. Você tem aquele campo elétrico orientando eles, né? Agora, se um dos meus resistores queimar, então, se por exemplo, esse aqui queimou, o que vai acontecer? É como se fosse uma ponte, né? Aqui é uma curva, aqui é como se fosse uma ponte. Imagine que chega você com o seu carrinho aqui, bonitinho, né? Aí tá assim, aqui tem um buraco, aí tem uma ponte. O que você vai fazer? Você vai pular? Você vai fazer um salto em distância? Não, né? Você não vai, só se for assim, gente, não rolou a viagem hoje, não vai dar para chegar lá. E a corrente faz a mesma coisa, a corrente não continua. Então, se tem um pedaço do circuito que está aberto, não tem para onde a corrente percorrer. Se não tem para onde ela percorrer, ela não percorre, então o resistor para de funcionar, né? Esse aqui já tinha parado porque ele tinha queimado, só que a corrente não conseguiu passar para acender os outros.
né? Então, ó, se um resistor queima, os outros deixam de funcionar. Não que eles queimem também, tá? Eles só param de funcionar porque a gente não vai passar mais nele. Pode notar isso. Então, ó, quando a gente tem associação em série, se um resistor queimar, né, os outros deixam de funcionar. Porque daí você tem um circuito aberto. Circuito aberto não rola. Beleza?